Olá, eu sou o professor Paulo Roberto, da Faculdade de Direito, especialista em Direito Ambiental, com mestrado e doutorado em Ciência Ambiental. Essa fala aqui, nós vamos tratar da questão da competência ambiental, que vai ser também, que é também um tema de um encontro presencial. A competência ambiental, nós estamos falando dos artigos 22, 23, 24 e 30 da Constituição Federal. Na verdade, esses artigos, eles discutem toda a questão de competência da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Tanto competência legislativa quanto competência administrativa. E de várias matérias, tá? Da área do direito, dentre as quais de direito ambiental. Então, nesses artigos aqui, em alguns parágrafos desses artigos, não em todos, nós vamos ter algumas disposições alusivas a meio ambiente. Então, a competência, a gente pode dividir a competência em competência legislativa, que é a prerrogativa que a União, Estados, Distrito Federal e municípios têm de editar atos normativos, e a competência material ou administrativa, né? São sinônimos, competência material ou administrativa, que é simplesmente a prerrogativa que esses entes da federação têm de executar tarefas, por exemplo, a tarefa de fiscalização, tá? Então vamos separar essas competências. Agora nós vamos falar só da competência legislativa. A competência legislativa da União, ela está situada no artigo 22 da Constituição. Então nós temos lá competências privativas da União. Além da competência privativa da União, nós temos também a competência concorrente, que está no artigo 24, ou seja, a União ela é concorrente com os estados e com o Distrito Federal de editar normas, inclusive sobre meio ambiente, daqueles assuntos que estão situados nos parágrafos, né, dos incisos do artigo 24 da Constituição Federal. Nessa competência concorrente que a União tem com os estados e com o Distrito Federal de editar normas, a União tem a primazia de editar normas gerais. Agora vamos passar para a competência dos estados e do Distrito Federal de editar normas. A competência dos estados e do Distrito Federal ela é concorrente. Concorrente com quem? Com a União, tá? Conforme está escrito no artigo 24 da Constituição Federal. Então, nessa competência concorrente que os estados e o Distrito Federal têm com a União, os estados e o Distrito Federal, eles vão suplementar as normas gerais criadas pela União. Então, a União vai editar uma norma geral, porque afinal, pelo artigo 24, ela tem essa primazia de editar normas gerais, né, nas matérias que são dispostas no artigo 24, Estados e Distrito Federal simplesmente vão complementar essas normas editadas pela União conforme as suas características regionais. E se não houver normas gerais editadas pela Constituição? Nesse caso, os Estados e Distrito Federal vão ter a competência plena, então eles podem editar a norma livremente, claro, respeitando a Constituição, mas sem se preocupar em suplementar. Mas o que acontece? Se houver, né, a superveniência, né, depois de editada uma norma de um Estado ou Distrito Federal, se houver uma superveniência de uma norma geral da União, essa norma geral da União vai suspender a eficácia da norma estadual no que for contrário, tá? Então vamos imaginar que o Estado de São Paulo precisa editar, conforme o artigo 24, uma determinada norma de proteção ao meio ambiente, uma determinada norma jurídica. Aí o Estado de São Paulo vai lá, verifica que não existe norma geral da União sobre esse tema. Então o Estado de São Paulo ele edita uma norma livremente. Aí vamos imaginar que depois da edição dessa norma, a União resolve editar uma norma geral, ou seja, que vale para o país toda. Então aí você tem um conflito de normas. Nesse caso,
a norma geral, que foi editada depois pela União, vai suspender a eficácia da norma estadual somente naqueles dispositivos que forem contrários. Além disso, tem o município, tá? O município ele pode suplementar as normas da União e dos estados, artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, ou então criar normas, né, que for de interesse local, tá? De interesse do município, artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Então, nós falamos só sobre a competência legislativa, ou seja, de editar normas. Agora vamos falar da competência material ou administrativa, que é a competência de executar tarefas, de fiscalização. O artigo 23, ele coloca que a competência da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios são considerada comum, ou seja, tanto União como Estado, como Distrito Federal, como município, eles têm competência de executar tarefas, por exemplo, a fiscalização. Pode acontecer, né, de haver um conflito, né, por exemplo, você tem uma infração ambiental, ou o Estado precisa licenciar um empreendimento, né? Qual que é o Estado competente? Qual que é a unidade federativa competente? É a União, é o Estado ou é o município? Para quem o empreendedor vai ter que pedir autorização? Tá? Ou então acontece um dano ambiental, uma infração ambiental. Qual a entidade que vai fiscalizar? A entidade da União, por exemplo, o IBAMA, a entidade do Estado, a CETESB, ou uma entidade ligada ao município? Então, nesse caso, existe a Lei Complementar 140/2011, que estabelece normas de cooperação, justamente para evitar essa sobreposição de competências, né? Então é uma norma muito extensa, não dá para a gente tratar, mas só para vocês ficarem sabendo que tem essa lei que separa essa questão da competência comum que é fixada na Constituição.